Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, muito obrigado pelo carinho de vocês. Meu nome é Jefferson Moraes. A minha ideia aqui é poder fazer um vídeo tipo rádio, uma coisa assim, uma coisa um pouco diferente, né? E o nosso encontro aqui, nesse momento, é para falar sobre Elvis. Elvis não morreu? Será que ele está vivo? Será que toda aquela teoria que envolve, teorias e fatos inclusive, que envolvem a suposta morte dele são verdade ou não? E vamos relembrar um pouco sobre isso, né? O que é que tem alguns relatos, alguns fatos, algumas teorias que podem comprovar que Elvis realmente não morreu, principalmente naquela época, né? Eu vou trazer aqui um artigo do site revista.cifras.com.br, cujo título do artigo é o seguinte: Elvis Presley não morreu? Teorias garantem que o rei do rock está vivo. Só para falar sobre esse termo rei do rock, Elvis nunca aceitou ser chamado de rei do rock. Para quem conhece um pouco da biografia dele, sabe que Elvis nunca gostou e nunca aceitou o título de rei. Ele sempre dizia que rei era Jesus Cristo. Ele era apenas um artista. Ele, Elvis, né? Então o que acontece? Inclusive no show que ele fez no Havaí, ao vivo, que foi transmitido para diversos países, só não veio para o Brasil porque não tinha TV a cores, não tinha, a maioria das pessoas não tinham, né? Então era uma exigência na época, porque valorizava, claro, as roupas do Elvis, a ornamentação do palco e tudo mais. Mas veio gravado depois, saiu em DVD, eu tenho DVD, tem no YouTube também, para quem quiser assistir. No finalzinho desse show, ele recebeu do público, de um fã do público, uma coroa, uma coroa muito bonita. E era para colocar na cabeça, né? Ele não colocou, ele pegou a coroa, né, segurou em suas mãos, mas não passou disso. Ele nunca aceitou o título de rei do rock. Então ele sempre teve essa humildade, não sei, essa capacidade de entender, de saber que discernir essa questão, né? Ele nunca gostou do título rei para uma pessoa, né, para um humano, eu acho. Era mais ou menos essa a ideia que eu pude captar, pelo menos, dele. Então o que acontece? A matéria começa dizendo o seguinte: apesar de todos os relatos de amigos e pessoas próximas do velório aberto ao público e toda a cobertura da imprensa sobre a morte do rei do rock, muitas teorias insistem em afirmar que Elvis não morreu em 16 de agosto de 77 aos 42 anos. Alguns fãs, inclusive eu, acreditam inclusive que há mais sinais de que o cantor continua vivo do que provas de sua morte. Se Elvis, né, não morreu e ainda segue entre nós, ele teria exatamente 84 anos até a data da matéria, porque agora, 2020, seriam 85 anos de idade, né? Então ainda dá para acreditar que ele está vivo, está entre nós sim, pela idade, né? Mas o fato é que no começo da matéria já fala que, apesar dos relatos de amigos e pessoas próximas do velório aberto, né? Ou seja, no próprio velório já também tem relatos que afirmam que Elvis não estaria lá no caixão, porque se você viu a foto, acho que a única foto conhecida do Elvis no caixão, traz um Elvis muito novo, muito jovem. A aparência dele em 77, quando ele pesava mais de 100 quilos, era mais caída, já um pouco mais velho, e não aquela aparência jovial. Aquela aparência do caixão remonta ao Elvis dos anos 60, início dos anos 70, nem início dos anos 70, foi só antes ali no comecinho da carreira dele praticamente, bem novo, ainda quando usava aqueles macacões de couro, né? Antes de começar a usar os jumpsuit. Então, já ali já desmonta, né? Também tem uma outra teoria que fala sobre ter um ar-condicionado no caixão para manter o corpo, que seria um boneco de cera, né, intacto, porque era um dia muito quente. E também que a costeleta, não sei qual dos lados, mas uma costeleta do Elvis teria caído e teriam tirado as pessoas do local para poder arrumar, colar a costeleta. Supostamente são histórias, não são comprovações em vídeo ou foto. Mas é como eu disse, naquela época, nos anos 70, era difícil você ter à mãos, à disposição, uma câmera, não tinha celular na época, então era muito caro, era difícil. Não era, e também grande, né? As máquinas eram gigantes, então não tinha como qualquer pessoa levar no dia a dia uma câmera daquelas. Então as provas em vídeo ou foto são muito mais difíceis se comparados a hoje, por exemplo, com Michael Jackson. Tem tantos vídeos e apesar dos vídeos,
Um dos vídeos mais emblemáticos, na minha opinião, está numa imagem do Michael Jackson no helicóptero. E só para frisar aqui, eu não posso estar trazendo fotos ou vídeos, até mesmo áudios, sem autorização, porque isso acaba incorrendo em direitos autorais. O YouTube já identifica e já automaticamente acaba punindo o canal. Então, se eu colocar alguma foto, algum vídeo de um outro canal que eu não tiver autorização, eu posso sofrer strike, eu posso sofrer punição do YouTube. Então, não posso estar trazendo aqui, infelizmente, tá? Então vamos lá, vamos seguir o baile. Tem um vídeo de um helicóptero sobrevoando, eu acho que era o local do velório ou do hospital, não tenho certeza, com um corpo numa maca, todo envolto num saco branco, não sei o que era exatamente, um lençol branco, que o corpo se mexia, as pernas e mexia a cabeça, e tem uma pessoa com uma aparência em termos de corpo, assim, magro, altura, tudo, que remonta a ser Michael Jackson, uma pessoa no helicóptero que não era, evidentemente dá para ver que não era um policial, não era uma autoridade assim, não era da área de segurança, não era um enfermeiro, e estava com um capuz, uma touca, alguma coisa, um pano na cabeça, e olhando freneticamente para os lados, embaixo ali. Então isso tudo, né, tem alguns questionamentos, né? Quem era aquela pessoa, afinal de contas? Era Michael Jackson, será? E aquela pessoa que estava na maca dentro do helicóptero, que dava para ver, porque estava com a janela aberta, a porta aberta, e enfim. E quem filmou também, é uma outra dúvida, quem filmou foi uma equipe de reportagem que filmou, que viu aquela movimentação do helicóptero, achou estranha, ou foi proposital? Será que filmaram propositadamente? Porque tem que analisar tudo isso, né? Uma visão de perito você tem que ter nessas horas. Vamos lá então, vamos tocar o barco aqui, porque tem alguns itens, eu não sei quantos, eu estou lendo junto com vocês aqui. É o seguinte, a primeira fala, Elvis queria recomeçar? É uma pergunta. Aí diz, acima do peso e sem a mesma voz, que o consagrou como rei. Na verdade, o Elvis ele teve bastante nuances, né? De voz. Ele teve uma voz mais fina no começo da carreira, lá nos anos 50 e 60, e foi mudando muito, né? Ela acabou tendo mais corpo depois, ainda nos anos 60 já, e nos anos 70 teve uma certa mudança. Então a voz do Elvis ela é marcada, a carreira do Elvis é marcada por uma voz que sofreu alterações, mudanças com o tempo. Então eu acho que dizer assim, não era a mesma voz. O tom dessa fala, dessa frase, desse trecho, remonta, e não é exclusividade do site, mas eu já vejo vários sites que replicam essa frase, remonta um pouco de cinismo, né? O querer reduzir o trabalho do Elvis. Não era mais a mesma voz aos 40 anos, por causa do peso, provavelmente, né? Já começa falando acima do peso. Então, na verdade, não tem nada a ver. A voz, primeiro, que ela muda para todo mundo. Mesmo se você é magro, se você é gordinho, não tem nada a ver em relação a isso. Mas, evidentemente, que o tom aqui da conversa é para tentar reduzir o artista, né? É o que eu vejo. Mas vamos lá. Elvis teria decidido mudar de vida e forjar a própria morte para recomeçar em outro lugar. É uma das hipóteses formuladas por fãs, mas não explica por que queria recomeçar, né? Vamos ver aqui o que fala mais. Conforme essa teoria, ele teria conseguido tornar-se anônimo, evidentemente, ao trocar informações sobre o lado corrupto do mundo de entretenimento e chegado a entregar pessoas importantes, artistas, né? E também pessoal do meio produtor musical e tudo mais, do mundo fonográfico, tiveram ligação com a máfia. E, evidentemente, é uma das histórias que mais são contadas, que trazem esse ponto de que Elvis realmente estava sendo perseguido pela máfia por ter entregado alguns informantes, né, ou algumas pessoas que tinham influência no mundo artístico que estariam trabalhando para a máfia, estariam ligados à máfia. Agora, esse trecho aí de decidiram mudar de vida e forjar a própria morte para recomeçar em outro lugar, mas não explicou por quê. Seria mais ou menos por conta disso. É um dos motivos, né? Não vou dizer que é o único, mas é um dos motivos. Teria sido ameaçado ele, sua família, sua filha, na época criança, pequenininha. Então, evidentemente,
por conta de questão de segurança, é óbvio que você vai querer parar, né? Deixa eu ver aqui, ainda seguindo essa teoria, alguns afirmam que o próprio Elvis teria ligações não explicadas com a máfia e decidiu dar um perdido no grupo criminoso. Aí é mais uma malícia. Para quem estuda um pouco sobre Elvis, evidentemente, sabe que Elvis de fato nunca teve ligação com a máfia. O que aconteceu é uma história que Elvis ele sempre tinha carros pretos para andar no dia a dia dos shows. Ele tinha às vezes comboio de carro preto com seus seguranças, com o pessoal dele, que formaram isso depois desse acontecimento, né? Existe uma chamada máfia de Memphis, mas eu vou contar agora na sequência o que seria isso e por que isso aconteceu. Elvis teria chegado num hotel um dia e um dos funcionários não sabia que era Elvis que estaria chegando para se hospedar. Ele viu chegar 2, 3 carros pretos, ou só 2 ou 1, sei lá, não lembro. Era um carro que Elvis geralmente usava, Cadillac, carros grandes, carros de luxo e preto, na cor preta, para ele usar, como disse, no dia a dia dos shows dele, das viagens, né? E aí chegou no hotel e o cara assim encarou aquele carro preto, já associou à máfia, porque geralmente carros escuros, ainda mais na época, né, era muito utilizado em filmes. Então dava-se essa noção de que carro preto era carro de mafioso. Ainda hoje, né, isso é muito comum você associar. Então chegou no hotel e o cara teria comentado, né, o funcionário teria comentado com algum colega dele se era da máfia, se pertenciam à máfia. E Elvis ficou sabendo disso depois, né, no hotel mesmo. Alguém contou para ele que um rapaz do hotel achou que era da máfia, que tinham chegado ali para se hospedar. E aí ele teria rido, teria achado graça, sei lá. E não sei exatamente na sequência como aconteceu, mas ele acabou montando a chamada máfia de Memphis, né? Porque para quem não sabe, Elvis morou muitos anos em Memphis, no estado do Tennessee. E embora ele tenha nascido em Tupelo, né, mas ele morou, depois de fazer sucesso, começar a ganhar dinheiro, ele comprou uma casa que todos conhecem, pelo menos os fãs do Elvis conhecem, né, que é a Graceland, a mansão Graceland, né? E Graceland ele comprou no auge não, mas quando ele fez sucesso, começou a estourar, né, nas rádios, ele comprou aquela casa para dar um maior conforto para sua família, e isso tudo no estado de Memphis, né? Aliás, na cidade de Memphis, no Tennessee, no estado do Tennessee, desculpa. A cidade é Memphis. E aí, por conta dele ter se estruturado e mantido a sua sede, digamos assim, em Tennessee, ele acabou, a partir desse episódio do hotel, montado a máfia de Memphis, que era composta por Elvis, evidentemente, e por boa parte de integrantes da banda. Não todos da banda, mas alguns integrantes, né? E também do seu próprio pai, de alguns primos, alguém da família assim mesmo, né? Mas a princípio homens, mulheres não faziam parte. E ele chegou a fazer dos símbolos da máfia de Memphis é o TCB. Para quem conhece, é um raio e as letras T de Taking Care of Business. Eu não sei falar inglês direito, mas eu sei isso. Taking Care of Business, que na tradução que eu conheço seria cuidando dos negócios rapidamente ou tratando dos negócios rapidamente, uma coisa assim. E aí o raio simboliza o efeito de rápido, né, de falar que é rápido. Então, mais ou menos isso, a história da máfia que associam para distorcer a história do Elvis é que Elvis então pertenceu à máfia. Mas a história da máfia basicamente seria essa, é o que conhecemos. Indo para o segundo item, Elvis em Esqueceram de Mim. Vocês viram o filme? O filme do Macaulay Culkin, que deixou Macaulay Culkin famoso, Esqueceram de Mim, o primeiro filme. Tem uma cena, quando a família sai de viagem e vai para... eu não lembro para onde eles foram, percebem que o Macaulay Culkin não estava junto da família ali, né? Não viajou junto, ficou em casa. E aí a mãe dele vai no aeroporto tentar buscar um voo de volta para casa. E nesse momento que ela está no guichê conversando com o, não sei como é que chama lá, o atendente, tem uma cena que mostra ela de frente e o pessoal atrás. Logo atrás dela tem uma mulher e atrás dessa mulher tem um homem de barba, que eu não sei como é que tem gente que diz que não tem nada a ver,
Mas se você pegar o filme do Elvis, o filme Charro, um filme que é de faroeste, né? Elvis fez alguns filmes de faroeste. Tem um filme Charro que ele tá de barba, não uma barba tão fechada como essa aqui, inclusive no filme Esquecendo de Mim tá um pouco mais gordinho, mas irmão, o rosto é do Elvis, não tem como dizer que não é. E tem um vídeo que se eu conseguir trazer o vídeo aqui, eu vou trazer, porque não tem música, eu acho que não deve ter problema de direitos autorais naquele vídeo, vou tentar trazer para vocês. Esse vídeo traz um pequeno, acho que seria um tique nervoso, não sei, na cabeça, que ele faz assim, ó, pro lado, né? Ele dá uma quebradinha assim. Esse cara no filme, esse suposto ator no filme, faz a mesma coisa e é o que Elvis faz. Tem um vídeo de um show, Elvis cantando, e ele faz esse tique pro lado. Então é muita semelhança para dizer que não é Elvis. Mas enfim, fica a seu critério acreditar. O filme, deixa eu ver quando foi lançado. Bom, não lembro, mas o filme é lá de 90, né? Dos anos 90, se não me engano. 1990, ou antes, não sei, é por aí. Antes de eu nascer, imagina. Mas é mais ou menos isso. É uma teoria interessante. Teoria não, é um vídeo interessante, né? Aqui, ó, dos pontos-chave que falam é em relação ao túmulo do Elvis, que está em Graceland, né? Que está também o túmulo da mãe dele e do pai dele. Acho que é da mãe dele que está lá também. Deixa eu ver o que diz aqui. A teoria aponta que o túmulo é a prova de que a morte dele não passa de uma fake news, como é chamada hoje, porque a palavra Aron está escrito errado, né? Elvis, nos documentos do Elvis que foram divulgados aí, inclusive tem uma sequência de 20 ou 20 e poucos vídeos, 22 vídeos eu acho, que trazem a semelhança entre a morte de Elvis e Michael Jackson. E ali também mostra esses documentos. O nome do Elvis seria Elvis Aron Presley, com um A. Aron com um A, entendeu? A-R-O-N. E no túmulo está escrito com dois As. Aaron. Então aí, veja, você tem um nome, né? Você vai ser sepultado com o nome errado e tantos anos vai ficar aquilo errado ali, ninguém vai se preocupar em alterar. Então isso não é o mais determinante também, eu não acho que é a prova-chave, tem tantas provas que são muito mais evidentes do que essa, mas algumas pessoas, é claro, trazem como uma prova-chave o fato de que o nome dele está errado. É uma prova muito interessante, mas não é a definitiva e também, na minha opinião, não é a mais forte de todas. Infelizmente, nunca vi nenhum vídeo, mas tem também, o próximo ponto aqui, uma fuga de helicóptero para a Argentina. Argentina, que para mim é pertinho, aqui do lado, 30 quilômetros. Eu moro numa região que faz quase fronteira direto com a Argentina. O que nos separam são cerca de 30 quilômetros apenas. Tem uma história de que Elvis teria ido, não sei se foi de helicóptero. O que eu sei do helicóptero é que teria, se não me engano, 2 helicópteros naquela noite de 15 de agosto de 77, que estariam sobrevoando. Eu não sei agora se foi à noite ou se foi durante o dia de manhã. Tem algumas informações que se desencontram ali, por isso que eu digo. Mas que teriam sobrevoado pelo menos 2 helicópteros sobre Graceland, na mansão Graceland, que vizinhos, alguém teria visto, e que provavelmente Elvis teria ido embora no helicóptero, dos helicópteros, né? Mas a princípio não é uma prova documental, a gente tem apenas relatos, né? E nessa questão da Argentina, é uma informação que se desencontra com essa que está aqui na notícia, porque aqui, eu não sei se o barulho foi por causa do meu telefone, ali na notícia fala que ele teria pegado helicóptero e ido para a Argentina, né? Mas, na verdade, tem um relato de que Elvis teria pego avião no aeroporto, lá em Memphis, e teria pegado com o nome de John Burroughs, um pseudônimo que ele tinha, porque ele tinha documentos, não falsos exatamente, mas ele tinha documento de identidade com o nome John Burroughs. Além do documento Elvis Presley. Eu vou explicar como ele conseguiu, através do seu empresário, Coronel Tom Parker, que
Seria um fugitivo de um país, não sei de qual país que ele era, teria ido para os Estados Unidos como refugiado, tipo assim, e tinha documento com outro nome, que provavelmente era Tom Parker, porque não era o nome verdadeiro dele, seria isso, né? E Elvis, para tentar fugir do público às vezes, né? Quando queria pegar um avião no aeroporto, não querendo viajar com seu avião, para dar na cara, né, que era ele queria viajar sozinho às vezes ou com algum funcionário, ele procurava fazer viagens com um nome que evidentemente não seria Elvis, e ele apresentava o documento John Burroughs. E esse John Burroughs teria sido visto, eu acho que na manhã de 16 de agosto, se não me engano, no aeroporto de Memphis, comprando passagem para a Argentina. E também, aí eu não sei de fato como é que seria isso, mas teria uma versão de que um avião teria pousado numa base militar no dia da suposta morte do Elvis, e aí alguns, até um militar que estava aposentado, não sei se faleceu já, da Argentina, teria comentado que tinha visto de fato um avião pousando na base militar lá da Argentina. Eu não sei de qual cidade, isso nunca foi falado abertamente. Alguns dizem que é em Palomar, base militar de Palomar, mas não é nada confirmado. E ele teria visto uma movimentação de uma limusine. Logo quando o avião pousou, uma limusine teria chegado, uma pessoa muito parecida com Elvis teria descido do avião, entrado na limusine e sumiu, nunca mais foram vistos, né? Foi embora por ali. E tem muitos relatos de John Burroughs, que acho que em 2015, 2016, por aí, teria sido multado em alguma cidade, evidentemente a aparência totalmente diferente, mas enfim, não tem como a gente saber, mas ao mesmo tempo são informações muito interessantes, tá? Com relação, aqui fala num outro ponto que é corpo estranho, deixa eu ver aqui. O corpo era nada mais ou menos que um boneco de cera, é uma das hipóteses, não, é uma dos relatos, né, que trazem. Se você olhar aquela única foto do Elvis no caixão que é conhecida, Elvis está muito mais jovem naquela foto. Elvis dos anos 77 estava mais gordo, estava com mais de 100 quilos e evidentemente estava com uma aparência um pouco mais caída, mais velha, né? E aquela imagem do Elvis no caixão é de um Elvis mais novo, um Elvis dos anos 60, então, ou dos anos 50, enfim, na época que ele não usava os jumpsuit, aqueles macacões brancos cheios de pedra, ele usava aquelas roupas de couro, né? É aquela aparência que está no caixão. Então, e também dizem que a costeleta teria descolado, caiu, que estava muito frio em volta do caixão, que teria um ar-condicionado no caixão, um caixão de mais de 300 quilos, que do dia que ele teria morrido, ou antes do dia que ele teria morrido, para o outro dia estava pronto. Então, algumas coisas que se desencontram, né, que não fecham. Se não tivesse sido encomendado com antecedência aquele caixão, não teria, né? Então, será que aquele caixão foi encomendado com antecedência para essa data alguém ser colocado ali dentro? Será que, né? Enfim, no caso, um boneco de cera para Elvis sumir. Elvis tinha motivo suficiente para sumir, né? Como já foi comentado aqui, teria sido ameaçado pela máfia, estava sendo ameaçado, e se tem essa brecha na lei ou essa possibilidade lá de poder fazer esse tipo de coisa, né, de forjar sua morte, por que não fazer? Se tem esse amparo do governo americano, né? Então, deixa eu ver aqui. Tem um conteúdo extra, mas que eu acho que não tem nada a ver com a morte em si. Bom, acho que é um vídeo. É um vídeo. Enfim, não tem como a gente ver aqui. E então, para finalizar, eu acho que aqui finaliza a matéria. A causa da morte de Elvis Presley, oficialmente, né? Elvis então teria morrido aos 42 anos, no dia 16 de agosto de 1977, por volta das 2 da tarde. O cantor foi encontrado desacordado no chão do banheiro da mansão Graceland, no estado do Tennessee, pela noiva dele,
não sei se é Ginger Alden. Elvis foi socorrido e levado ao hospital. No caminho, os paramédicos tentaram reanimá-lo, mas as manobras não surtiram efeito. E no hospital todos os esforços médicos também falharam. E o mundo da música registrou a perda de Elvis Presley por volta das 15 horas. Então, assim, o artista Elvis Presley, aquele pseudônimo, realmente, digamos assim, morreu, porque você não tem nenhuma atualização sobre a carreira, nada. Então, mas a pessoa Elvis Aaron Presley, eu não acredito que tenha morrido, tá? Todos esses fatos, e tem muito mais, aqui foram alguns, mas tem muito mais fatos que podem comprovar que Elvis realmente não morreu. Então, só para alinhar uma coisa aqui, Michael Jackson, da mesma forma como Elvis, Michael Jackson teria morrido por overdose, né? Porque aqui o impacto da morte do Elvis teria sido por overdose. Tomou muito remédio e tal e morreu. Michael Jackson também teria sido motivado a morte dele pela mesma coisa. Dizem que Michael Jackson morreu também por overdose. Não é estranho. E assim outros artistas também dizem que morreram das mesmas causas ou da mesma causa, overdose. Elvis, ele era faixa preta em karatê, ele praticava karatê. Então ele sabia muito bem como dominar a questão do, como é que se diz? Do batimento cardíaco, né? Ele conseguia dominar o batimento cardíaco até fazer parar de pulsar, aparentemente. Você poderia tirar o pulso e não ia encontrar absolutamente pulso nenhum. Então você poderia concluir que estaria morto. E aí, o que acontece? Mas são coisas que são teorias que algumas pessoas não vão acreditar, mesmo mostrando fotos, vídeos, o que for, não vão acreditar. Então, em tese, aqui é para a gente poder conversar um pouco, já estamos com 27 minutos, achei que tinha mais tempo até, e como vocês estão vendo, tem obra aqui, então eu vou parar o vídeo, vou agradecer o carinho, a presença de todos, um forte abraço para vocês, espero que tenham gostado, e até mais, tchau, tudo de bom para vocês, tá?